Olá, está começando agora o programa Análise Direta, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E o tema de hoje é a violência doméstica. Durante a pandemia, casos de violência doméstica cresceram 341% em todo o país, segundo dados oficiais. E esse assunto é o tema também desse livro aqui que eu vou mostrar para vocês. O nome desse livro é As Almas Negras, e ele foi escrito pelo Geraldo Giovanni. O Geraldo, aliás, que é o nosso convidado de hoje. Primeiro, queria agradecer você por aceitar o convite e por participar do nosso programa hoje. Bem-vindo, Geraldo. Eu que agradeço, Kleber, é um imenso prazer poder estar aqui na Hit TV. Espero muito colaborar, principalmente com as famílias que estão passando por algum tipo de violência doméstica, né? Isso já logo de cara tem que deixar bem claro. Fala violência doméstica, pensa que é o marido batendo na mulher, que é o tradicional. E não é. Existe violência doméstica, infelizmente sexual, também tem o bullying, que é aquela expressão psicológica, né? Tem o desamor, sabe? A falta de carinho entre o homem e a mulher, sabe? Então, a violência doméstica é algo muito abrangente. E no nosso livro, eu expus uma violência terrível que a minha família passou nos anos 70, ou seja, é uma história real. Agora, Geraldo, o primeiro detalhe curioso que me chama a atenção é que a sua formação é em odontologia, ou seja, você é dentista, aparentemente nada a ver com livros, com o escritor. Como é que surgiu essa chance, essa possibilidade de escrever um livro? É aquilo que eu te falo, dentista também é gente, né? Apesar que a nossa profissão é terrível, todo mundo morre de medo da gente, mas também nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. No caso, eu sempre gostei de escrever, desde criança, e a nossa geração, né, que eu era adolescente nos anos 70, escrevia muito, até pela formação escolar, né? Eu estudei só em escola pública, estadual, né? Desde o ginásio colegial até a universidade, que foi a USP. Coisa que hoje em dia as crianças não escrevem, né? Então nós tínhamos um hábito na época muito bacana, que era escrever cartões de Natal, cartão de casamento, cartões de aniversário. Então escrevia-se muito, e isso eu já gostava e desenvolvi mais, certo? E depois, com o passar dos anos, eu tinha uma outra habilidade também, que era a pintura, que eu nasci com esse dom, me dediquei a isso, mas daí em 2003 eu falei assim, acho que está na hora de escrever tudo aquilo que eu passei, todo o drama que a minha família viveu, né, e colocar num livro, até como uma forma de denúncia, uma forma que as pessoas leem e possam falar, nossa, se essa pessoa passou por isso e tá denunciando, está falando, né, não tem vergonha, eu acho que eu devo também enfrentar essa barra. Eu não sei se você lembra de um livro antigo que chamava Eu, Cristiane F. Sim, Drogada. Um clássico. Um clássico. Então, terrível, né? E mesmo tantos outros que vão por essa linha de violência doméstica ou drogas, enfim, prostituição, se ninguém escreve, ninguém sabe. E se não sabe, acha que aquilo que ela passa, só ela passa, sabe? E com isso fica com vergonha de procurar uma polícia, um psicólogo, um amigo, um parente. Então a ideia central foi essa, uma denúncia. Agora, para quem não conhece, queria que você fizesse uma breve apresentação, até para estimular, né, o desejo de ler esse livro, As Almas Negras. Do que se trata a história? Bom, As Almas Negras é um livro drama-terror, ou realismo fantástico, como alguns queiram falar, né? Porque foi assim, o meu pai, ele conheceu a minha mãe no final dos anos 50, ela já tinha um filho, mais ou menos de 4 anos da época, e por aí você já vê, ser mãe solteira no final dos anos 50, é o primeiro tópico. E daí, quando eu nasci, em 1962, né, a partir dali, do meu nascimento, não sei porquê, meu pai desenvolveu uma fixação sexual pelo esse meu meio-irmão, que é 6 anos mais velho, né? E isso veio indo, né? E é muito triste, porque esse meu meio-irmão encarava meu pai como pai, ele não sabia que era um padrasto. Veio saber muito tempo depois, já quase como adulto, né?
E nos anos 70, quando eu tinha 10 anos, eu percebi que essa história tinha um formato, assim, era muito terrível, porque eu via sempre minha mãe chorando, eu via esse meu meio-irmão não querendo ficar sozinho com meu pai, ficava insistindo que eu ficasse em casa para eu não sair para brincar. Você acha? Em 1970 eu queria jogar bola, empinar pipa, né? Toda oportunidade que tivesse, né? E daí, eu percebendo, eu procurei ficar mais em casa. Foi quando eu percebi que realmente tinha alguma coisa estranha no relacionamento entre meu pai com esse meu irmão e minha mãe no meio sofrendo com isso, né? Então, acontecia de eles trabalharem fora, eu ficava em casa sozinho até umas 8, 9 horas da noite, esperando eles chegarem, né? E tinha dias que meu pai chegava bem, normal, tranquilo, a gente tinha um final de noite tranquilo, como qualquer família, mas muitas vezes meu pai chegava possesso. Então, esse possesso era o seguinte, meu pai era um homem bonito, tinha até minha altura, 1,75 m, olho castanho esverdeado, bem mais claro do que eu, né? Apesar de a nossa família ser calabresa, mas quando ele chegava possesso, ele chegava encurvado, os olhos meio envermelhados e até a cor mudava, ficava meio enegrecido, perdia aquele tom verde acastanhado, sabe? E assim, uma feição, e reclamando, já chegava reclamando, xingando, eu sou um desgraçado, nada dá certo, não sei o quê, e aquela coisa pesada. Daí ele tomava banho, ficava andando assim com umas roupas mínimas possíveis dentro de casa e procurava meu meio-irmão. Tipo, entrava no quarto com meu meio-irmão e trancava a porta. Questão de 5, 10 minutos depois saía, também possesso, né, que se via pela fisionomia, e meu irmão, eu entrava no quarto, que eu dividi o quarto com esse meu meio-irmão, e meu irmão chorando, né, desesperado ali, triste e tal. E eu não entendia muito, pensei que estava brigando por alguma coisa que ele deixou de fazer, sabe, coisa de pai com filho, tal, ainda mais filho 6 anos mais velho e tal, né? E minha mãe lá falando, não, por que você faz isso e não sei o que e tal. Então, muitos dias era assim. E as almas negras é porque uma vez eu estava sozinho esperando, né? E era um lugar assim muito escuro onde tinha a nossa casa. Era o bairro de Pirituba, na periferia da cidade de São Paulo, né? Não tinha lâmpada a mercúrio, nada. Então as casas ficavam muito isoladas à noite, né? E eu, como criança, ficava com mais medo ainda. Eu estava sentado na sala e eu vi um vulto negro chegando, entrando pelo caminho que ele fazia dentro de casa, sabe? E depois, olhando para mim, tentando falar alguma coisa, e atravessou a porta do quarto. Literalmente, atravessou assim. Eu comecei a tremer e a chorar, que eu não sabia o que fazer. Eu devia ter uns 12 anos nessa época, assim. E deu, assim, uns 2 minutos, eu escutei o barulho do carro do meu pai chegando, o barulho que fazia o portão, né? De entrar com o carro, fechar. E ele fez o mesmo trajeto que esse vulto, falou para mim lá, assim, eu sou um desgraçado, as coisas que ele gostava de falar quando estava possesso, estava com uma coisa assim, e entrou no quarto. Então eu conectei, falei, nossa, parece que a alma dele entrou antes dele. E assim sempre foi, sempre chegava antes, né? E daí eu segurei isso comigo, não contei para ninguém, até que um dia eu não aguentei mais, contei para minha mãe. E minha mãe, que era muito católica, assim, muito dedicada também, muito religiosa, né? Ela falou, olha, você tem o dom, é um dom que a família tem. No caso, você enxerga as almas. Eu sonho, e o sonho acontece. A tua avó tinha isso, a tua bisavó tinha aquilo, né? Então, nós tínhamos a única maneira de explicar, naquele momento, nos anos 70, sem toda essa tecnologia, explicação psicológica, em psicologia e tudo mais, né? Que meu pai agia daquela forma, tinha essa forma ruim, má, né, diabólica, porque ele devia estar possuído por algum espírito, ou demônio, ou a própria casa, porque aquela casa também teve história, sabe? Que influenciava ele. Por isso que surgiu as almas negras, né? Agora, é uma história pesada, chocante sobre alguns aspectos. E antes da gente fazer essa entrevista, eu fiz uma pesquisa pela internet, né, para me inteirar, e alguns críticos classificaram como drama, outros como terror e outros como realismo fantástico.
Como você classifica essa obra? Eu classifico como um drama, porque 70% dela é um drama, e é um drama real, né? Mas a obra também não é só drama. Eu procuro mostrar que o bem convive com o mal. Tanto o diabo quanto o demônio estão lado a lado. Deus sempre domina o diabo, sempre. E eu acredito piamente na existência do diabo, sabe? Então, na nossa casa, tinha momentos tranquilos, que meu pai estava bem. Óbvio, tudo girava em torno dele, né? Se ele estivesse num momento bom, o dia era bom, né? Se ele estivesse possesso, não. Então, tinha momentos que parecia uma família normal, tanto que quando minha mãe contava para alguém, né, porque era um tabu para nós, né? Ela contava para alguém e ninguém acreditava. Imagina que ele faz isso. Não, isso é da cabeça da senhora, não sei o quê. Então, a obra é um drama denso, pesado, mas com muitas passagens até românticas, que eu conto meus primeiros casos românticos, sabe? Também quando eu estudei para entrar na faculdade, sabe? Então, e emocional também, sabe? Tem coisas bonitas no livro. E com uma parte de terror e horror nele. Porque não tinha como não escrever a história dessa violência que nós vivemos sem ter um terror como explicação, sabe? Então, eu classifico dessa forma o livro. Só que, não sei se você sabe, em literatura, terror e o horror, né, o filme de horror e tal, ou você ama ou você odeia, né? Eu sei que é um tema pesado, mas é a minha forma de escrever. É uma trilogia, já estou na metade do segundo livro, então, nos próximos 3 anos, aí, teremos mais lançamentos. Agora, quando a gente assiste ou lê uma obra tão impactante como essa, acho que a primeira pergunta que vem na cabeça do telespectador, do leitor, é o quanto ela é real e o quanto ela é imaginária, é ficção. Isso que o nosso entrevistado vai responder no próximo bloco. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. E voltamos agora com o segundo bloco do programa Análise Direta. O tema de hoje é a violência doméstica, violência que aumentou muito durante a pandemia. E eu vou mostrar de novo aqui para vocês o livro As Almas Negras, que aborda esse assunto e muito mais. O nosso convidado de hoje, o autor do livro, o Geraldo Giovanni, já falou um pouquinho do quão chocante foram as experiências dentro da casa dele que ele relata nesse livro. E entre essas experiências, melhor dizendo, houve histórias de abuso, de violência e de bullying. E eu perguntei para ele o quanto esse livro traz de realidade e de ficção. O quanto essas histórias aqui são verdadeiras e o quanto é fruto da imaginação dele. E eu quero que você responda isso para a gente agora. O quanto o conteúdo desse livro é real? Olha, como eu disse no bloco anterior, pode-se acreditar que 70% do livro, 80% é real. Porque tem passagens que é exatamente daquela forma. Eu só vou contar uma passagem, porque eu quero que as pessoas comprem o livro, leem, porque eu indico, o livro é extremamente atual, as pessoas vão se ver naquelas que sofrem esse tipo de violência, né? Então, quem sabe elas criem coragem até para denunciar. Então, teve uma passagem em que, quando eu entrei na faculdade, que saiu a notícia que eu entrei na USP em odontologia, e eu me dediquei muito por isso mesmo, ralei mesmo, né? E fiquei que nem louco, que nem um bobinho, esperando meu pai chegar para poder dar a notícia para ele. Porque minha mãe já sabia, porque eu estava em casa, minha mãe, à tarde, quando veio a notícia, e nós dois já tínhamos comemorado, né? Chorado, abraçado, tal, eu e ela. Só estava faltando contar para o meu pai, porque naquela época não tinha celular, nada, né? Bom, daí quando chegou, ele chegou atacado, ele chegou possesso, né? Daí eu peguei e falei, pai, entrei na Odonto USP e tal, em Bauru, que na época era a melhor da América Latina, né? Eu estava hiper feliz, como qualquer um, né? Meu pai virou para mim e falou assim, agora você vai se ferrar, porque... Na verdade, ele não falou essa palavra, falou pior. Agora você vai se ferrar, porque eu não vou te ajudar em nada. Eu não vou pagar para você, te ajudar a ficar lá em Bauru para estudar, não, agora eu quero ver como é que você vai fazer para estudar. Bem feito. Cara, eu comecei a chorar, eu não parei mais de chorar, sabe? Não dormi, fiquei chorando até amanhã no dia seguinte. Porque, assim, o meu parabéns
foi isso, sabe? Sendo que o que uma criança, quando entra na faculdade, ele quer, né, receber todo o carinho. Você vê, até hoje eu me emociono. Estou percebendo. Então, por quê? Isso é uma forma de violência que eu falo, que eu classifico como uma violência psicológica, né? E essa violência psicológica, ela afeta os casais de diversas formas. No meu caso, ele me afetou naquele dia que eu queria um parabéns, né? Mas poderia ser de outra forma. Por exemplo, você chegar na tua casa, né? A tua esposa preparou um puta jantar para comemorar alguma coisa, ou o teu marido fez para a esposa que trabalha fora, né? E a pessoa nem é aí, entendeu? Não dá nem um, nossa, obrigado, né? Entendeu? Mesmo que seja falso, mas é importante dar esse carinho, falar obrigado, amor, sabe? Então, o livro ele é extremamente real, nesses 70%, 80%, literalmente. E óbvio que é uma obra de ficção no sentido assim que eu tive que modificar nomes para proteger pessoas que ainda estão vivas. O meu pai e minha mãe já estão falecidos, né? Então eu pude discorrer sobre eles bem livremente, né? E também o começo do livro, ele começa na Calábria, em 1875, com o meu trisavô, que eu apresento ele como um assassino frio e cruel, que tem contato com o demônio diariamente, sabe? Então, a história é muito rica, porque ela começa como ficção ali, nos primeiros capítulos, né? Daí mostra vindo para o Brasil, o imigrante italiano, e se instalando aonde realmente se instalaram, isso é verídico, na cidade de Tabapuã, que é perto de São José do Rio Preto. Então, quem lê a obra, ela pode ter certeza de que ela vai estar lendo algo que aconteceu conosco nos anos 70, mas que acontece há milhares de anos e está acontecendo agora e vai acontecer, infelizmente, mais, até que a hora que alguém comece a denunciar, 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 e as leis sejam tão severas e a pessoa fique presa mesmo, e não saia mesmo, né, para que isso diminua drasticamente. Agora, Geraldo, escrever uma obra dessa implica em você expor publicamente suas feridas, e até as feridas de pessoas próximas que conviveram e sofreram com você. Uhum. Eu queria que você falasse das dificuldades para escrever esse livro, para colocar tudo isso no papel e para abrir isso para todo mundo. Mas você sabe, Kleber, foi até bacana. Foi algo assim natural. Parece que, tipo, sabe quando você tem vontade de espirrar? Sentiu um alívio? Você espirra, dá aquele alívio, né? Então, foi natural pegar e escrever. O que me deu mais trabalho foi a criação de criar uma raiz, que é a Calábria, com personagens, vários personagens, para o drama chegar até o momento do meu pai, tá? Meu pai nasceu em 1940, ele faleceu já fazem 6 anos, aliás, né? Então, foi a maior dificuldade, você fazer assim, tipo, um entrelaço entre a ficção com a realidade, né? Mas, por exemplo, para mim, ajudou muito a exorcizar diversos fantasmas, né? Foi terapêutico? Foi muito terapêutico. Eu vou te contar só uma passagem, que eu tinha um sonho recorrente, já desde 20 anos de idade, 30 anos de idade, que era o seguinte: nessa casa, onde se passa a história, eram 2 cômodos. Nós mudamos para lá, eram só 2 cômodos e um banheiro fora, tá? Aos poucos, meu pai foi construindo, foi aumentando, criou-se mais 2 cômodos, né? Daí, meu pai era muito relaxado, fazia as coisas e parava pela metade. Isso eu odeio até hoje. Então, a parte elétrica, ele deixava as tomadas sem o espelho, muitas delas sem o espelho. E tinha uma tomada lá no corredor da casa, sem espelho, e que também não funcionava quando ela queria, entendeu? Então, eu sonhava que eu chegava naquela tomada, ia ligar e não acendia a luz, e me deixava pé da vida, ficava, né, possesso com aquilo, por causa que meu pai não fazia as coisas direito, né? E sempre sonhava isso de vez em quando. Olha que sonho besta. Eu sonhava com uma tomada sem espelho que não funciona. Eu vou te dizer uma coisa, por incrível que pareça, Deus é testemunha, assim que publicou o livro, eu tive um sonho, o mesmo, porém com a tomada terminada, com o espelho e funcionando. E depois eu nunca mais sonhei com isso. Era um processo que foi concluído, você acha? Sim,
de alguma forma, Deus me levou a escrever, não como uma missão, não assim. Mas botar um ponto final. Botar um ponto final para mim, né? E também auxiliar as pessoas que vivem com isso, porque nós temos diversas formas, né? Por falar em auxiliar as pessoas, Geraldo, eu quero partir agora da sua história, da sua obra, para os dias atuais. Como eu disse na abertura do programa, os casos de violência doméstica cresceram 431% no país, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E agora nós vamos mostrar uma reportagem que mostra esse crescimento, mostra como isso ficou grave durante a pandemia. A quarentena foi uma medida adotada para evitar a propagação do novo coronavírus. Mas para muitas mulheres, o isolamento social se tornou um período de risco. Com a pandemia, o número de vítimas de agressão e feminicídio aumentou em vários estados. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que no último mês de março houve um aumento expressivo no assassinato de mulheres dentro de casa, em comparação com o mesmo período do ano passado. No estado do Acre, o índice foi de 100%, no Rio Grande do Norte, de 300% e no Mato Grosso, 400%. Um dos problemas que perpetua o feminicídio é a mulher ter medo de denunciar a agressão e o agressor na delegacia. Só em São Paulo, a violência contra a mulher aumentou 30% durante a quarentena. Já no Rio de Janeiro, o aumento foi de 50%. E mesmo durante o isolamento social, os canais de denúncia continuam funcionando normalmente. O governo do estado de São Paulo disponibilizou a delegacia eletrônica para confecção de boletins de ocorrência de violência doméstica, através do site www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Após a elaboração do boletim de ocorrência, ele vai ser ratificado por um delegado de polícia e uma cópia vai ser encaminhada para o e-mail da vítima, o e-mail que foi constado nesse boletim de ocorrência. Várias medidas estão sendo adotadas a fim de reforçar a proteção à mulher nesse período. A Patrulha Maria da Penha, lei que já está em vigor no estado de São Paulo, oferece um conjunto de ações integradas para ajudar no acompanhamento da execução de medidas protetivas. O deputado, autor da lei, ressalta que esse é um momento importante para monitorar as mulheres que são vítimas de violência, principalmente durante o confinamento, em que elas estão muito próximas dos seus agressores. E que ela se sinta realmente amparada. Olha, não adiantou fazer a denúncia, a pessoa continua me ameaçando. Então, que a patrulha, que tenha realmente um acompanhamento, vai lá saber o que está acontecendo. Não está tendo eficácia essa medida protetiva. Então, precisa tomar uma medida um pouco mais segura. É possível fazer a denúncia pelo telefone 180 do Serviço de Informações e Denúncia da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia e garante o anonimato da vítima ou denunciante. Já em casos de emergência, é necessário ligar para a polícia no número 190 ou ainda procurar uma das delegacias especializadas de atendimento à mulher. A gente viu aí que o caso é grave, a situação ainda é muito atual. E o Geraldo, que viveu isso na pele e conta a história nesse livro aqui, vai comentar no próximo bloco por que as vítimas têm tanta dificuldade para denunciar esse tipo de caso. Até daqui a pouco. Continue ligado aí. E voltamos agora com o último bloco do programa Análise Direta, que hoje trata da violência doméstica. Como a gente disse, a violência doméstica que vem crescendo muito durante essa pandemia e que também é o tema desse livro aqui, o Almas Negras, que foi escrito pelo Geraldo Giovanni, o nosso convidado de hoje. E, Geraldo, eu quero agora que você fale na qualidade, não de escritor, mas na qualidade de vítima mesmo. Sim. Por que as pessoas têm tanta dificuldade para denunciar esses casos? Primeiro é a vergonha, né? As pessoas têm vergonha porque é deprimente. Você não casa para sofrer, você casa para ser feliz.
ou vai morar junto com alguma pessoa, ou tem um relacionamento. Porque a violência não precisa ser necessariamente entre um casal constituído numa igreja. É um namorado, um noivo, né? Eles estão ali namorando ainda, estão noivando, mas, nossa, é só briga, é só discussão, e muitas vezes o cara bate nela, ou ela também é violenta com ele, né? Então, a violência tem diversos tipos de acontecer, certo? No meu caso aí, até hoje, eu não entendo porque minha mãe não saiu de casa, não pegou eu e meu irmão e foi, de qualquer forma, morar em algum lugar. Eu sei que ela não tinha mais pai nem mãe, não tinha irmã que pudesse, ela tinha uma irmã, mas era muito pobre, então ela não tinha aonde recorrer, aonde morar. Também estava sem emprego, certo? Então, você pode justificar por aí. Mas, se ela tivesse feito isso, no caso aí, para o meu irmão, ele seria menos doente do que ele é hoje, psicologicamente falando, sabe? Porque ficou com sequelas terríveis, né, psicológicas, né? Então, a primeira coisa, eu acho que a pessoa não denuncia pela vergonha, tá? Segundo, porque quando ela fala, as pessoas não acreditam. Nós estamos em 2020 e mesmo hoje, você chegando para um vizinho, para um parente, alguma coisa, se ela é que sofre a violência, né, pode achar que ela é a culpada, porque vira assim e fala, poxa, mas o seu marido é tão trabalhador, tão honesto, correto, simpático. Cara, trabalhador, honesto, correto, simpático é obrigação. Você tem que ser trabalhador, honesto, correto, simpático, com todas as pessoas. Afinal de contas, nós somos cristãos. Como os cristãos, nós temos que pôr em prática aquilo que a gente aprende da lei de Deus. Não pode ficar só no livro e não pode ficar só na igreja. Tem que ser em atos, né? Então, quer dizer, isso é obrigação. Quando a pessoa denuncia, a outra pega e vira falar isso, você já começa a ficar desanimada. Terceiro lugar, você vê, chega na delegacia, por mais que tenha lá um pessoal super dedicado, né, mas é uma dificuldade tremenda para poder finalmente chegar no seu caso, porque tem tantas outras investigações, né, ocorrendo, que você pega, abre lá o BO, faz, ou, tudo bem, hoje você faz pela internet, não sei o quê, mas até aparecer lá um policial ou uma policial na porta para ver o seu caso, já pode ter se passado meses, você até já morreu, o teu marido já te matou, ou vice-versa, entende? Então, é tudo uma série de complicações. Mas eu acho que o principal é isso, é não ser acreditada, sabe? E isso é terrível. Na década de 70, isso era um tabu terrível, ninguém acreditava mesmo. Porque não existia, se existia, ninguém falava, óbvio, né? Eu tinha inveja da família dos meus amigos, né? A maioria dos pais lá, por ser periferia, bebiam, sabe? Eram bêbados mesmo, batia na mulher às vezes, né? Mas eram famílias normais, entre aspas. E a minha não, tinha esse mal, né? Essa maldade que meu pai causava. Porque ele não causava só a violência sexual perante o meu irmão. Tinha chantagem, ele chantageava o meu irmão para que... o teu irmão está querendo ganhar tal coisa, né? Então, se você não fizer carinho em mim, eu não vou dar. Ou mesmo para o meu irmão, porque quando ele entrou também na faculdade, né? Precisava também de coisas, né? Se você não fizer isso, eu não vou te dar o material, ou o carro, porque ele chegou a precisar de um carro, sabe? E com a minha mãe, então, ele fazia as chantagens. Para minha mãe, então, pelo amor de Deus, era uma violência psicológica terrível, porque ele era 5 anos mais novo que ela e aparentava ser muito mais novo do que era. Isso também foi muito prejudicial, sabe? E ela, muitas vezes, se aparentava ser mãe dele, perante as pessoas. Então, na frente, às vezes, eles chegaram a ter uma perfumaria, aqui no centro da cidade, aqui bem próximo, aliás, na rua Jaguaribe, e ia clientes, né, moças bonitas, tal, e ficava assim meio paquerando meu pai, e na frente da minha mãe, ele paquerava a moça. Depois, quando ela ia embora, ele falava assim para ela, isso é real, tá? E virava para ela, você é velha, você está acabada, eu sou bonitão, aqui, eu posso pegar qualquer mulher que eu quiser, você não, você parece minha mãe aí, ó. Nossa! E ela tinha o quê? Em 1970, 30 anos. Ela era de 35, estava quase fazendo 40 já. Você imagina falar isso para uma mulher, não é verdade? Terrível. Agora,
Há também uma confusão mental, porque você relata no livro que também aconteciam momentos felizes, momentos típicos de uma família, que quem chegava não imaginava nem de longe o que estava acontecendo. E essa confusão mental também atrapalha na hora de denunciar, porque a vítima pensa, meu pai, ou minha mãe, meu tio, enfim, ele tem um lado bom, apesar do lado ruim. Causa essa confusão de sentimentos nas vítimas também, que atrapalha a denúncia? Sim, porque você já fica emocionalmente instável, né? A sua vida já é instável. Quando você recebe uma visita e você vê ele todo simpático, né? O molestador ou a molestadora, tem que deixar bem claro que não é só o homem que causa violência, a mulher também, e muitas vezes até sexual com os filhos. Tá? É terrível isso, né? Então, o molestador, ele muda. Ele é malandro, né? Às vezes querendo ou não querendo. Então recebe uma visita, ele é simpático, ele é educado e tudo mais. Daí aquela pessoa que foi a que visitou, se você chega nela e conta, né? Olha, não, mas ele não é assim não, ele faz isso. Aliás, se você puder me ajudar, a pessoa, não, imagina, que isso, não acredito. Não, você que deve estar louca. Então, a pessoa fica, sabe, entra em parafuso. Porque fala, mas será que eu estou assim, criando isso da minha cabeça? E não é real. Por isso que é importantíssimo mesmo que as pessoas que sofram violência denunciem, não tenham e saiam de casa. Não fique aceitando. Se o marido chegou, deu um tapa, acabou. E se ele deu um tapa, ele vai fazer pior que aquilo. Se ele te traiu uma vez, ele vai te trair mais vezes. Não existe isso. Eu sempre ouço muito as pessoas, principalmente pessoas que sofrem problemas desse tipo, né? Então, não ache que aquele papo, não, porque é o amor da minha vida, porque é um karma, é que não sei o que, só consigo... Não, pare, deixe, e ainda mais se tiver filho, porque os teus filhos vão crescer com problemas seríssimos. Aproveitando esse gancho, apesar de você já se sentir aliviado, já se sentir curado, já ter superado, você enxerga traços, resquícios desse problema até hoje na sua família? Olha, veja bem, o meu pai, pelo que eu sei, falando em família, né, tios, não sei o quê, eu acho que foi o caso único, isolado, né? Ele sempre foi... agora, para mim, serviu de exemplo. Por pior que ele foi, né, serviu como exemplo negativo para eu ser o oposto. Não fazer nada daquilo que ele fez. Então, eu tive 2 filhas, né? Hoje elas têm 35 e 31 anos de idade, e eu procurei dar o máximo de amor, carinho, atenção, sabe? Então, fiquei assim, serviu para isso, para eu tentar ser o melhor pai possível, né? E, por incrível que pareça, entre aquela coisa da convivência entre o demônio junto com Deus, né? O bem e o mal no mesmo local, ele me ensinou muitas coisas boas até. Tem umas 3, 4 coisas aí que me fez ser um homem melhor, em relação à honestidade, à palavra, sabe? Então, você fica mesmo assim, meio no parafuso. Como é que uma pessoa tão má, mas mesmo aquela totalmente má, ela não é 100% má, ela tem uns 5, 10% bom. É incrível isso, entendeu? Agora, o molestador, ele não se mostra. Ele é muito esperto. Pode ser de cabeça pensada, como pode ser natural disso, né? Ele se camufla quando tem outras pessoas perto. E isso só prejudica a família que sofre com o problema, né? Legal. Bom, agora quem quiser saber o final mesmo desse livro, vai ter que ler, né? Eu já ganhei o meu aqui, faço questão de ler, ainda mais depois dessa conversa super interessante, que mesmo que você não tenha diretamente esse problema em casa, mas serve de alerta para todo mundo. Como o Geraldo disse, por trás daquela família aparentemente feliz pode estar escondido muito trauma, pode estar escondida muita violência. E agora, Geraldo, eu peço para você deixar aí, né, contatos, as pessoas que quiserem comprar e ler esse livro, onde elas podem encontrar, até as pessoas que moram e residem no exterior, como eu já disse, nosso programa é exibido para 190 países pelo canal 1 Europa, então eu queria que você deixasse os contatos. Eu agradeço a oportunidade de poder divulgar o livro e toda essa conversa que nós tivemos, né? O livro está na Amazon
e é encontrado tanto em português quanto no inglês. Pela Amazon, a pessoa pode adquirir também ele na forma impressa ou a forma eletrônica, depende de cada um. Eletronicamente, ele custa R$ 24,90 aqui no Brasil. E impresso, R$ 49,90. Também está na livraria Martins Fontes, que também é uma ótima livraria, a mesma coisa, é só entrar no site, né? Contato comigo é pelo Instagram, o Instagram está aí, é o mesmo do livro, As Almas Negras, muito fácil, né? Então, são as duas formas de tanto comprar quanto para me localizar ou mandar alguma mensagem, ou fazer pergunta, né? E eu ficaria muito feliz mesmo, porque o nosso trabalho é voltado para ser reconhecido mundialmente, não é só regionalmente. E é importante ressaltar até, porque há outras obras com nomes semelhantes, As Almas Negras, né? As Almas Negras, Geraldo Giovanni, só tem esse. Tá certo. Aqui, mais uma vez, vou mostrar o livro aqui para vocês e agradecer muitíssimo a participação do Geraldo Giovanni, que tem formação em odontologia, dentista, mas, na verdade, ele é um especialista em vida, é um especialista em superação e contou um pouquinho dessa história para a gente. Lembrando que essa entrevista vai ficar disponível nas nossas redes sociais. Quem quiser assistir de novo ou ter acesso aí, contato com outros programas, pode acessar nossas redes sociais, né, pelo Facebook, facebook.com/análise direta, ou então pelo YouTube, youtube.com.br/HIT Notícias, ou até mandar mensagem, interagir também pelo WhatsApp. O número é 55, para quem está fora do país, 11 99 224 7760. Repetindo, 55 para ligações, contatos do exterior, 11 99 224 7760. Bom, por hoje é só. Mais uma vez agradeço a participação do Geraldo e continue ligado, nos siga pelas redes sociais e acompanhe nosso programa, sempre trazendo um especialista, uma pessoa importante falando de um assunto que vai interessar muito para você. Até a próxima.